Ok. Então, irmãos, muito bom dia a todos, graça e paz no coração de cada um. Vamos iniciar lendo Provérbios, capítulo 25. Hoje é dia 25 de outubro de 2025, sábado, 7 horas da manhã, reunião de oração aqui na Missão Vide. Com muita alegria, estamos na presença do Senhor para essa oração, essa reunião de oração que acontece de domingo a domingo, né? Domingo a sábado, todos os dias da semana, até a volta de Jesus. Então vamos lá. Provérbios 25. Por que Provérbios 25? Para quem está chegando novo aqui. É porque na minha reunião que eu dirijo aqui, eu gosto de ler o Provérbios do dia, né? Porque Provérbios é bom a gente ler quando a gente lembra todo dia, devagar. Então eu vou ler aqui. São muitas lições já de cara, né? Vamos lá. Palavra de Deus. O que Deus diz para nós em Provérbios 25? Estes são mais provérbios de Salomão, reunidos pelos conselheiros de Ezequias, rei de Judá. É direito de Deus ocultar certas coisas, e é direito do rei tentar descobri-las. Olha que beleza! Ninguém consegue compreender a altura do céu e a profundidade da terra. Até hoje ninguém compreendeu mesmo também não. De igual modo, ninguém sabe o que se passa na mente do rei. Remova as impurezas da prata, e o ourives poderá com ela criar um vaso com a prata. Remova os perversos da corte do rei, e seu reinado se firmará na justiça. Temos experimentado isso na pele aqui no Brasil. Não chame atenção para si diante do rei. Não queira aparecer. Nem exija um lugar entre as pessoas importantes. Olha aí, ó. É melhor esperar até ser convidado perante os nobres que ser mandado embora e humilhado em público. Olha. Só porque você viu algo, não se apresse em ir ao tribunal. Pois o que você fará no final, se seu oponente lhe provar que está errado, no julgar antecipadamente, né? Quando discutir com o próximo, não revele os segredos de outra pessoa. Olha. Do contrário, você ganhará má fama e nunca mais se livrará dessa má fama. Muito interessante. O conselho oferecido na hora certa é agradável, como maçãs de ouro numa bandeja de prata. Para quem se dispõe a ouvir, a crítica construtiva é como brinco de ouro ou joia de ouro puro, para quem ouve a crítica construtiva. O mensageiro confiável
é como a neve no verão. Reanima o espírito do seu Senhor, de seu Senhor. A pessoa que promete um presente, mas não o entrega, é como nuvens e ventos que não trazem chuva. É verdade. A paciência pode convencer o príncipe, e palavras suaves podem quebrar ossos. Se você encontrar mel, não coma demais, para não enjoar e vomitar. Não visite seu vizinho com muita frequência, pois deixará de ser bem-vindo. Verdade, não fica muito na casa do seu próximo, não acostuma muito, vai lá de vez em quando. Mentir a respeito de outra pessoa faz tanto mal quanto agredi-la com um pedaço de pau. Feri-la com uma espada ou atingi-la com uma flecha afiada. Vou repetir esse aqui. Mentir a respeito de outra pessoa faz tanto mal quanto agredi-la com um pedaço de pau, feri-la com uma espada ou atingi-la com uma flecha afiada. Confiar numa pessoa desleal em tempos de dificuldade é como mastigar com um dente quebrado ou caminhar com um pé aleijado. Ai, ai. Ontem, né, Sirlei, nós estávamos lá no terreno e eu sem bengala, eu me senti esse cara aqui, andando com o pé aleijado. Ai, meu Deus. Entoar canções alegres para uma pessoa com o coração aflito é como tirar o agasalho de alguém num dia de frio, ou derramar vinagre sobre uma ferida. Tá vendo que não adianta ficar cantando para quem está muito triste, não? Você tem que ficar quietinho ali do lado até achar o momento de falar ou de cantar, né? Se seus inimigos tiverem fome, dê-lhes de comer. Se tiverem sede, dê-lhes de beber. Está lá em Romanos também. Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles, dos inimigos. E o Senhor o recompensará. Olha que beleza. Tão certo como o vento do norte traz chuva e a língua que espalha boatos e provoca a ira. Deixa eu ler de novo porque eu me confundi nos meus olhos aqui. Tão certo como o vento do norte traz chuva, a língua que espalha boatos provoca a ira. Tão certo como um é igual a ira. É melhor viver sozinho no canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. Tem muitas esposas briguentas. Briga por qualquer coisinha. Boas notícias vindas de uma terra distante são como água fresca para o deserto, para o sedento. Boas notícias vindas de uma terra distante são como água fresca para o sedento. O justo que cede à pressão do perverso é como uma nascente poluída ou fonte cheia de lama. Não faz bem comer mel demais, nem é bom procurar honras para si. Olha,
Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Provérbios 25, o último versículo eu não dou conta de enxergar aqui. Mas depois você vai lá no último versículo, diz assim: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai, nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Deus, misericordioso, bondoso, agradável, Deus delicioso, maravilhoso, lindo, aquele que cheira muito bem, esse perfume maravilhoso, que alguns até sentem um pouquinho aqui na terra, como Sirlei, por exemplo. Ó Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, e logo de manhã, através da Tua pessoa, da Tua bondade, do Teu Espírito, da Tua vontade, o Senhor enche os nossos corações com a palavra de Deus, com provérbios. Como é bom, Senhor, ler com calma, assim, degustando cada palavra, mesmo que nós não decoremos tudo, nem lembremos tudo, mas isso enche o nosso coração e podemos refletir depois. Ah, aquele dia, né, Senhor? Em Provérbios 25, poxa vida, que bom. Ó Senhor, isso é maravilhoso. Eu te agradeço muito, do fundo do meu coração, esse privilégio de estar na tua presença. Tu que és santo, 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 a majestade, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o soberano sobre toda a terra e céu. O Senhor está aqui. Obrigado. Nessa reunião de oração, o Senhor está em mim, está em todos aqueles que estão nessa tela ou acessarão esse vídeo, está em todos os que creram em Jesus, pois nós fomos selados no Teu Espírito Santo. Muito obrigado. Que privilégio, que alegria. Obrigado porque através do Teu Espírito nós discernimos as palavras de vida e andamos pelo caminho da verdade e da justiça. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, por esse sábado novo, que nós temos tantas atividades, algumas atividades agradáveis, como as mulheres ali na Flor da Vide, estão lá na Flor da Vide. Os homens ontem, hoje, às vezes nós teremos coisas boas para fazer, e coisas não agradáveis, não tão agradáveis, como hemodiálise tem que fazer hoje. Só de lembrar é ruim. Mas estamos na tua presença. E o Senhor é que nos anima, nos pega pela mão e anda conosco para que caminhemos. Então, ajuda-nos, Senhor. Como aquela música é cantada, né? Ajuda-nos, ajuda, Deus. Ó Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-nos. E dá glória ao teu nome em todas as áreas da nossa vida. Muito obrigado. Nós oramos inicialmente agradecidos ao Senhor, demais, do fundo do nosso coração. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém, pastor Alan. Amém. Vamos orar pelas mulheres da nossa igreja e, em especial, por essas mulheres que estão reunidas lá na Vide hoje, né? Na Flor da Vide, eu acho que chama assim, né? Flor da Vide. Então vamos lá. Ou Vide em Flor, é Vide em Flor. Lembrei agora, é Vide em Flor. Então, eu vi o Valdo aqui, o Valdo que é eunuco, mas ele gosta muito das mulheres da nossa igreja, né? Bom dia, pastor. Vamos lá, Valdo, vamos orar com você. Você que gosta muito das mulheres da Jocum, da Vide, é um moço Amém. assim que ajuda muitas mulheres as suas tarefas, né? Então vamos orar com você pelas mulheres da Vide, das que estão lá na Vide em Flor e as que estão também em casa ou em outra atividade, não puderam ir. Vamos lá. Amém. Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, pela tua graça. Eu quero apresentar nessa manhã essa reunião que está tendo esse
acampamento das mulheres da VID. Deve ter mulheres convidadas também, Senhor. Eu quero que nessa manhã seja um derramar do teu fluir, da tua graça na vida dessas mulheres, que elas saiam desse encontro que termina amanhã, Pai, renovadas, restauradas, curadas, Senhor. Que o Senhor derrame o teu bálsamo em cada uma de maneira especial, diante das necessidades, diante daquilo que cada uma precisa, Pai. Eu quero abençoar mesmo esse encontro dessas mulheres, Vida e Flor, Flor em Vide, e abençoar também as que não puderam vir, Pai, que por algum motivo, ou está trabalhando, ou está em outra atividade, que não pôde estar junto. Abençoa essas mulheres também que, de um certo modo, vão estar acompanhando, vão estar sabendo dos testemunhos, das palavras. Abençoa também as mulheres que estão hoje, Pai, no Sábado Luz ali também, na cozinha. Daqui a pouco estou indo para lá também, Senhor. Abençoa essa mulherada, Senhor, que está ali preparando o café das crianças, o almoço, tanto das crianças como as mulheres do acampamento que vão almoçar ali na vida, Pai. Abençoa esse dia, Pai. Faz com que esse dia seja um dia inesquecível para cada uma dessas mulheres que estão nesse encontro, que tem um propósito, tem um objetivo, Pai. E a gente sabe que o Senhor está nisso. Então, abençoa o dia delas. Quem for trazer a palavra, quem for trazer ministração, quem for fazer louvor, que seja tudo debaixo da tua santa mão protetora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Val. Amém. Microfone, pastor. Ainda não, pastor. Pastor Alan, seu microfone. Pronto. Eu estava falando com a Gleiva. Gleiva, você está aí? Ou só o nomezinho que está aí? Sim, estou aqui. Bom dia. Bom dia, minha filha. A sua voz está boa para orar? Sim, O seu coração tá bom para orar? sim, também. Então tá. Amém. Ó- Ótimo. Então tá, Gleiva, vamos orar com você pelos homens da vide. Você que conhece, estava lá com a gente, alegrinha e tal, agora tá em outro lugar, nem sei, né? Nem sei. Depois você me fala se você quiser, para a gente conversar sobre isso. Mas Gleiva, ora por favor pelos homens da vide, abençoa a todos. Eles tiveram reunião ontem e possivelmente foi boa, não pude ir, não é? Mas, por favor, vamos orar com você pelos homens da vide, vamos lá? Amém. Vamos lá. Amém, Senhor. Oh, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, porque tuas misericórdias, Senhor, se renovaram. E nós te louvamos por isso, papai. Muito obrigada, Senhor. Senhor, diante de ti, papai, eu coloco a vida dos meus irmãos, Senhor. Dos meus irmãos da Igreja Missão Vide, Pai. A parte dos pastores, Deus, em nome de Jesus. Seja com eles, Senhor. Se revele a eles, ó Deus, cada dia mais, Pai, em nome de Jesus. Que os ouvidos, ó Deus, deles, Pai, estejam sensíveis, papai, à tua voz, Deus. Que os ouvidos, ó Deus, deles estejam sensíveis ao teu falar, Pai. Oh Deus, como o Senhor se revela. Como o Senhor se revela a nós, aos seus filhos, aqueles que estão, Senhor, com sede do Senhor. Deus os ajuda, papai, em nome de Jesus. Senhor, que os corações deles, ó Deus, estejam, Senhor, atentos, ó Deus, ao teu falar, Senhor. Sejam corações, ó Deus, quebrantados, ó Deus, diante do Senhor. Ó Pai, o Senhor só espera uma coisa de nós, principalmente que sejamos filhos, ó Deus, obedientes à tua voz,
a tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Eu te peço, papai, eu clamo a ti, ó Deus, por estes homens, Senhor. E também, ó Deus, que onde quer, Pai, que eles toquem seus pés, Senhor, que o Senhor seja com eles, que as pessoas, ó Deus, vejam, ó Deus, o Senhor através da vida deles, meu Deus, em nome de Jesus. Que sejamos, ó Deus, esse bom perfume, ó Deus, que o pastor Alain falou mais cedo. Oh, papai, é tão bom, é tão gostoso, ó Deus, sentir esse bom perfume. Eu já senti, Senhor, e de fato é maravilhoso. A ti, ó Deus, toda honra, toda glória, Senhor. Seja com cada um, papai. Se revele cada dia mais, Senhor. O Senhor quer e está disposto a se revelar a todos nós, Senhor, a todos nós. Então, eu os abençoo, papai, em nome de Jesus, para a tua honra, para a tua glória, pois só o Senhor é digno, só o Senhor é digno. E também, Pai, eu te peço em nome de Jesus, perdoe, ó Deus, os nossos pecados, os pecados de cada um, Deus. Que a cada dia, ó Deus, não nos esqueçamos, Senhor, que antes, ó Deus, de entrarmos em tua presença, Senhor, porque a tua presença, ó Deus, é um lugar santo, santo, santo. E nos perdoe antes de adentrar, Senhor. Eu te peço, Senhor, receba, Senhor, a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, Amém. Joiva. Amém. Microfone, pastor. Pronto, vamos lá. Mas então, que bênção. Nesse momento nós vamos orar pela, pela comunhão de todos. Pedir a Deus graça para que nós sejamos igual nós lemos em Provérbios aqui. Não falar mentira do outro, não falar do outro, lembrar de lembrar as coisas boas do outro, levantar a vida do outro, né? É uma coisa difícil para cada um de nós, porque quando a gente reúne assim, não concorda, e dois não concordam com o que o outro fez, aí a gente comenta e tal, aí é ruim, fica ruim. Então é um exercício, né? Você vai melhorando cada dia, graças a Deus. À medida que vigia e chega mais perto de Deus, você vai melhorando, pensando como Jesus. Às vezes, aquele fulano, isso aqui e tal. Aí você fala para outra pessoa, não, mas Jesus o aceita sim e vai trabalhando com ele, né? Ninguém é perfeito. Você é perfeito? Aí você já vai confrontando, né? A pessoa que está falando mal do outro. Então, vamos orar pela comunhão nossa, a partir de nós aqui, irmãos, que oramos, começa conosco essa comunhão da nossa vontade de querer ter comunhão com o outro, tá bom? Então, deixa eu pegar alguém aqui que Deus vai me falar aqui no coração. Vamos lá. Comunhão, não é? Pronto, pastor Marcelo Froze, que o pastor Marcelo Froze é uma pessoa boa, assim, de ajudar a gente na comunhão, ele é assim todo brando, né? A gente aprende muito com gente que tem esse espírito como o pastor Marcelo Froze. Pastor Marcelo Froze, você pode orar sobre comunhão? Bom dia, pastor. Posso, com certeza. Então, beleza. É com você, então. Então, bora lá. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela tua presença em nosso meio, em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque é justamente a sua presença, a presença do teu Espírito, Deus, que é essa cola que torna possível, Deus, a nossa comunhão, que torna possível, Deus, a nossa unidade. Deus, em nome de Jesus eu oro, Senhor, para que o Senhor nos ajude, Senhor, a andarmos juntos, como irmãos, como família. E que bom, como é bom a família do Senhor, Deus. Como é bom, Deus, andar e estar juntos, Senhor, com aqueles, Senhor, que confessam, Deus, das mesmas crenças, que têm, Deus, os mesmos objetivos, desejos, Deus. E eu peço a Ti, Deus, que essa comunhão, Deus, que haja em nós, ela seja aprimorada, ela seja, Senhor, trabalhada pelo Seu Espírito, que
que a gente possa crescer nos níveis, Deus, de comunhão, de comunhão Deus, mais rasa para as comunhões mais profundas. Deus, gera, Deus, amizade verdadeira, Deus, parcerias de jornada, de trabalho, de serviço. E tudo isso, Deus, nós precisamos, Deus, da sua orientação e da sua palavra, Deus. E amizade, comunhão, Deus, o mundo também tem, só que é orientado por outras lógicas, por outras crenças. Deus, nós queremos a comunhão que vem do Senhor, a comunhão, Deus, que aprendemos, Deus, na Tua Palavra, a comunhão, Deus, que é guiada, Senhor, pelas Escrituras. Então, nos ajuda, Senhor, a andarmos em comunhão, nos ajuda, Senhor, a não rompermos essa comunhão, nos ajuda, Senhor, a realmente amar, Deus, o irmão, o próximo, como a nós mesmos, Senhor. A igreja é esse ajuntamento, Deus, é essa vida em comunhão que o Senhor nos chama, Senhor. O Senhor nos tira das trevas e nos traz para a luz da comunhão, Deus. Obrigado. Obrigado pela igreja, obrigado pela obra do Espírito que gera essa comunhão, obrigado por sermos família. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos colocou juntos. Muito bom isso, Deus. Nós bendizemos o Teu nome e oramos aqui, pedindo que o Senhor nos fortaleça, Deus, para andarmos cada vez mais juntos, para nos conhecermos, respeitarmos, mesmo que haja diferenças, mesmo que haja pensamentos, às vezes um pouco diferentes, opiniões, Deus, diferentes, que a gente consiga andar, Senhor, que o amor cubra tudo isso, Senhor, nos dê essa graça. Em nome de Jesus, nos ensina com o Senhor, com aquilo que há na Trindade, Deus, a vivermos em comunhão e os desafios da comunhão, Deus, a cada dia. Nossa oração nos ensina e nos ajuda a perseverar nela. Deus, que o Senhor nos encontre nela quando o Senhor voltar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor Marcelo. Amém. Amém, Marcelo. Muito obrigado, pastor Marcelo. Nesse momento vamos fazer uma oração sobre os enfermos, né? Eu vi aqui no quadrinho aqui que o Daniel está aí. O Daniel Oração. Daniel, você está aí, meu filho? Por Daniel enquanto Oração. vivo. Amém. O Daniel é uma pessoa assim, muito ativa nessa área da doença, porque ele costuma acompanhar a gente, né? Ele pergunta e especula e tal. E ele tem me acompanhado desde quando a minha saúde foi piorando. Ele estava por aqui ainda, há muitos anos atrás, e sempre pergunta, acompanha, pergunta de médico, conversa e tal. A conversa boa sobre doença, né? Aquelas pessoas ficam naquela murrinha, só fala de doença, o cara vai gostar de doença lá longe, rapaz. O Daniel não é assim não, né? O Daniel é uma pessoa que ele trata de uma forma bíblica e espiritual a doença. Ele pensa, nós pensamos igual, bem igual. E ele tem o pai dele também, com as comorbidades dele, piorando cada dia aí, mas ele indo atrás, né, Daniel? Então você tem muita autoridade para orar sobre doença. Então ora agora, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Senhor, muito obrigado, porque todas as circunstâncias nos levam à presença do Senhor de alguma forma. Todas as provações visam nos provar, sermos aprovados, e que em toda situação de doença, o nosso coração, que tende a desesperar, que tende a ficar ansioso, que tende a reclamar, que ele ache paz no Senhor, porque o Senhor é o único que pode estar junto conosco em todas as situações. Também peço, Pai, pelos acompanhantes dos doentes, aquelas pessoas que estão ali para ajudar, para marcar a consulta, para levar, para buscar, para estar acompanhando. Abençoa também, Senhor, para que essa pessoa levante pessoas para ajudar os velhos, os idosos, os que estão doentes, que dentro da própria casa, um filho, um sobrinho, as pessoas não se sintam abandonadas nesse momento de tanta fragilidade também, Senhor. Senhor, eu peço
que nós nunca venhamos a reclamar, nós nunca venhamos a murmurar, porque as paredes como dizia algum ditado popular, as paredes dos hospitais ouvem muitas orações, ouvem muitas reclamações, e essas paredes são os ouvidos do Senhor também, Pai. Então, faça o nosso coração perseverar no dia da notícia má, no dia da doença, no dia da dificuldade, que a gente persevere em paciência, persevere em amor, persevere em cuidado, persevere em abençoar a vida de outra pessoa. Se eu posso pagar uma consulta, se eu posso pagar um remédio, usa-nos, Senhor, como instrumento disso também. Tem gente que tem a falta de um remédio simples, Pai. Então, que o Senhor nos ajude, que a gente passe pela prova, dando glória a Deus, e que nas nossas leves tribulações, leves dificuldades, nós não esqueçamos do Senhor, porque o Senhor é mais importante do que saúde, o Senhor é mais importante do que a vida, o Senhor é mais importante do que eu estar me sentindo bem. Eu preciso do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Daniel. Amém. Amém. É exatamente assim. É exatamente assim a doença, os trem de doença. A maioria não sabe disso, 90% não sabe. Porque 90% ora para ser curado, não é? Não nesse rumo aí que foi orado agora. Bom, voltando ao texto de Gálatas aqui, no final do discurso aqui, até chegar nos versos 15 e 16, que são os versos que eu vou tratar hoje, eu vou tratar antes do verso, porque é o contexto, né? Naquele contexto em que Paulo está em Antioquia, Antioquia da Síria, e Paulo está ali, e chega o Pedro já estava lá comendo com ele, né, comendo comida que gentio comia e judeu não comia. E aí chegam os judeus, os da parte de Tiago, que era o pastor em Jerusalém, irmão do Senhor. Chegam os bambambãs, os importantes lá do presbitério. Aí eles chegaram, e quando chegaram, os caras ficaram com medo. Aí Pedro ficou com medo, o valentão ficou com medo. Aí virou pintinho, virou gatinho. Era leão, virou gatinho. De político, né? Virou um político. Aí chegaram lá, aí ele parou de comer com os gentios, saiu da mesa e começou a falar mal e influenciar os que estavam comendo. Inclusive o Barnabé, que era companheiro de Paulo até então, né? Bem companheiro, bem chegado. Aí ali começou a arranhar a amizade deles. Eu penso assim, e aí, inclusive, não viajaram a segunda viagem missionária a partir dali, por causa de outros problemas também que vocês sabem. Mas aí ele chega aqui, depois dessa nhaca aqui, ele fala assim para Pedro, na presença de todo mundo, é no meio da sala, no meio do jantar. Ele fala assim, ó, Paulo falando, abre aspas, se você que é judeu, Pedro, vive como gentio, ou seja, come com a gente na mesa aqui, e não como judeu, por que quer obrigar agora os gentios aqui de Antioquia a viverem como judeus? Comer igual judeu? Aí ele continua o sermão. Você tem que entender que ele continua falando no salão. Ele não para. Paulo embalou na correção bonde. Você entendeu? Tá entendendo? Ele continuou dando bronca e explicando agora o porquê que o gentio não precisa comer comida de judeu. Porque a justificação não está na comida, não está na doutrina, não está no tamanho do cabelo, no terno, na gravata, no jeito. Gente, presta atenção no Brasil hoje, né? Nessas churches, nesse povo aí que toca chofar,
que joga óleo em tudo, que vai no avião e joga óleo na cidade. Rapaz, isso não faz efeito nenhum, porque é tudo aparência. Você entendeu? Óleo não faz nada. Você entendeu? Gravata, terno, aparato, toga de juiz, não faz nada. Em todas as áreas da vida. Lá dentro da toga do juiz pode ter uma desgraça lá dentro, igual a gente tem visto no Brasil. Só tem aparato, só tem aparência. Mas o que prevalece é a essência de Deus, que é a justiça de Deus. Aí ele começa a falar aqui o porquê que o gentio pode comer comida que ele quiser, porque ele é gentio. Ele diz assim, ó, nós judeus, aí ele se inclui. O Paulo fala para ele mesmo, junto com Pedro, com os outros judeus, não é? Nós judeus, por natureza, e não pecadores, dentre os gentios, ou seja, ele está falando no que eles se consideravam, não pecadores. O gentio é uma desgraça, é um trem ruim. E nós judeus não, nós somos bonitinhos da fita. O bambambam da igreja, o mais santo, entendeu? Nós judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo, não é? Entre os gentios, vírgula, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, vírgula. Aí ele está falando para todo mundo, para judeu, para gentio, sabendo contudo, mesmo nós pensando que nós não somos pecadores, e os gentios são, vírgula, sabendo, no entanto, contudo, que nós também somos pecadores. E o gentio é pecador. Aí ele diz assim, ó, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Ele está matando todo mundo aqui do coração, rapaz. Para o judeuzão lá, vindo de Jerusalém, ouvir um negócio desse aqui, não é possível. Vamos matar esse cara mesmo. Esse cara não... Rapaz, esse cara é um herege, esse é um judeu troncho. Esse é um crente liberal, né? É um crente doido. Pastor Alan tá doido, tá mandando o povo abraçar a árvore, ficar babando lá na não sei o quê. Não, essa liberdade aí, isso não é bíblico, não. E nós estamos aqui hoje, fruto de tudo aquilo que vivemos lá naquela matinha, em cima daquela cerca. Eu lembro, eu não sei nem onde eu estava, né? Como é que eu estava, porque era tão contagiante, aquelas orações eram tão contagiantes, aquele tempo lá, que dava vontade de subir na cerca, ficar abraçado lá durante muito tempo, né? Naquela época eu não era aleijadinho, eu era inteiro assim, tá? Eu jogava bola e tudo, eu subia na cerca lá e ficava vendo o povo, uns rolando, o outro no banco, o outro assim, abraçado orando, tal. Aquela coisa linda, meio bagunçada, né? Que matava o bonde do coração. Ele não sabia o que era aquilo, mas ele estava lá. Né? O Sirlei já estava assim mais brandinho, assim, pois é, né? O que Deus está fazendo? Aí o bonde falava, não, mas será que isso é bíblico, gente? O bonde ficava em luta, entendeu? Só tem que o bonde é um cara assim, meio positivo, da verdade, ele achou, né, o campo de ação, deixou o Espírito Santo ir, hoje o bonde está aqui. Era isso aqui, gente, era esse negócio aqui, entendeu? Porque o homem é justificado pelo sangue de Cristo. Ele diz assim, o homem não é justificado por obras da lei. É uma afirmação. Ele não é justificado por obras da lei. Indo para o final e estou terminando. E sim, mediante a fé em Jesus Cristo. Olha que delícia. Sim, mediante a fé, não por obras da lei. Também temos crido em Jesus Cristo, não temos feito coisas ou vestindo paramentos. Temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e de novo, e não por obras da lei. Pois
para encerrar com a conclusão de Paulo. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Amém, irmão? Entendeu? Entendeu? Então vamos deixar de julgar uns aos outros, porque um pensa assim, o outro pensa assado. Deixa o Espírito Santo mover no nosso meio e convencer os bondes da vida de que aquela babação, pastor em cima da cerca, o cara é meio doido mesmo, esse cara é doido, ele tá fora e tal. O outro rolando, o outro acende fogueira, o outro pega graveto, o outro vai lá pro meio da mata e começa a gritar assim sozinho. Gente, pena que a gente não gravou os trem na época, né? Só fica na memória, né? Um dia no céu nós vamos ver o replay. Glória a Deus. Então, abracemos esse paletó da justiça, que é a fé em Cristo Jesus. Porque quem crer em Cristo Jesus, esse já está julgado e justificado por causa do sangue. Que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus, vivamos nessa vibe maravilhosa. E amanhã estaremos juntos nessa vibe, naquela igreja que é a nossa igreja, e pensa assim, a partir dos seus pastores. Deus abençoe cada um.